Boa tarde, queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma doutrinária do nosso canteiro de fraternidade nesta tarde. Vamos ler o trecho do livro Coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Ceifa de Luz. Mais alto. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os opressores e orar por aqueles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos ligojeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pela Tua presença e dos bons irmãos espirituais encarnados e desencarnados. Agradecidos, Senhor, pela presença da nossa irmã, que nos trará esclarecimentos para a nossa doutrina. E assim, Senhor, quanto a nós, que estejamos receptivos para aprendermos mais um pouco. E assim, Senhor, vamos dar início a mais uma doutrinária desta tarde de hoje. Que assim seja e assim será. Vamos passar a palavra à nossa irmã Raimunda Gesteira, com o tema A Força do Exemplo, o livro Estudando o Evangelho. Gratidão. Olá, amigos. É um prazer estar de retorno a essa casa querida, Canteiro da Fraternidade. Casa que sempre nos acolhe, nos recebe com muito carinho e muita amorosidade. Mais uma vez, estamos na modalidade virtual, justamente porque o momento de pandemia solicita que façamos o nosso movimento doutrinário desta maneira. Mas, com certeza, recebendo os fluidos balsâmicos que a espiritualidade amiga que labora nessa casa nos traz para que possamos, no dia de hoje, abordar um tema dos mais ricos e dos mais significativos. A proposta da casa é para que nós possamos falar hoje sobre o tema A Força do Exemplo, que está no livro Estudando o Evangelho, capítulo 38. A força do exemplo. E ser exemplo é algo muito difícil. Por que difícil? Porque exemplo é algo a ser seguido. Exemplo é algo que nos convida a nos unir em comunhão com a proposta que é trazida por algo ou por alguém. Então, a partir do momento em que nos debruçamos para observar a educação pelo exemplo,
o nosso maior modelo de educador, que trouxe como ferramenta do exemplo das ações para que nós possamos nos educar, é Jesus. Jesus, nosso modelo e guia, passagem, questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou às entidades angélicas qual o modelo mais perfeito de homem que já foi trazido para o nosso convívio na Terra, o que os Espíritos responderam: Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. Este modelo e guia. Então, o que é modelo? Algo a ser espelhado. O que é guia? Alguém que nos conduz. Então, o maior exemplo para ser seguido por nós, Jesus. Jesus, cuja ferramenta de trabalho, Jesus, cuja forma de abordagem, Jesus, cujo trabalho ininterrupto no bem, é o nosso maior exemplo de virtudes. Jesus, que em inúmeros momentos, através de um dos carros-chefes da doutrina, que é o Evangelho, nos traz inúmeros exemplos de situações para que nós possamos ter como roteiro de conduta. E este homem, maior pedagogo da história, maior psicoterapeuta da história, nos deixou um legado para que nós possamos seguir. Jesus, que em vários momentos da sua passagem neste planeta de provas e expiações, nos trouxe questões emblemáticas que nos conclamam à reflexão. Uma das mais conhecidas, mais céleres, é o episódio da mulher adúltera, que naquele momento nós temos o quê? Uma mulher que à época, numa sociedade patriarcal, para estar numa situação de adultério, ela é o quê? Observada e condenada por um sem número de pessoas que estão preparadas para apedrejá-la, uma vez que o apedrejamento era uma forma, inclusive, de penalidade, de pena de morte. E estão todos preparados para atirar a pedra, quando Jesus observa e faz uma pergunta simples e objetiva. Ou melhor, faz uma afirmação. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha para todos e diz essa frase. E quem de nós não tem algo do qual nos envergonhemos nas nossas atitudes, na nossa conduta? Quem de nós não cometeu alguma situação, teve algum comportamento muito sério, muito grave e que precisava ser corrigido e, no entanto, nós mascaramos? Quando Jesus dá essa afirmativa, cada um vai colocando a pedra e saindo. Ele, que tinha autoridade moral para condenar, se assim o quisesse, mas essa não era a sua proposta, porque Jesus não julgava, não condenava, não martirizava, não oprimia. Jesus dialogava. E os grandes líderes dialogam. Os grandes educadores utilizam a ferramenta do discurso, o bom discurso, mas não é o discurso que não está atrelado à prática, que esse é um grande problema nosso. Nós temos muitas vezes uma fala, um verbo que não condiz com o nosso comportamento. E Jesus educava pelo exemplo, e ele era exemplo exatamente por isso, porque o que dizia ele fazia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar para a mulher, como eu já disse, embora tivesse autoridade moral para fazer qualquer crítica, ele olha para ela e diz: ninguém lhe condenou. Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e mude sua conduta. Mude sua forma de estar no mundo. Mude sua forma de atuar na sua vida. Porque o termo pecado aí, que era muito utilizado à época, na verdade, numa tradução, existem inúmeras traduções, mas numa leitura que nós podemos fazer mude, se transforme, saia dessa conduta que não é a melhor e caminhe.
Jesus educou pelo exemplo. Então, este modelo e guia, que é referência para todos nós, ele nos conclama através do evangelho, das parábolas, e aí no próprio evangelho tem a célebre passagem, inclusive naquele capítulo Argueira e a Trave no Olho e outros, por que ele falasse por parábolas, quando perguntaram para ele, mestre, por que nos falasse por parábolas? Porque vocês ainda não têm uma compreensão tão apurada para entender uma outra linguagem. E as parábolas também o são, para que nós possamos o quê? Fazer leituras e fazer por ser alegorias, elas nos dão um cabedal de oportunidade de fazer interpretações. Agora, quais interpretações? As que me são mais convenientes ou aquelas que vão me levar a uma reflexão profunda sobre o meu comportamento, a minha forma de estar no mundo para que eu possa me transformar. E olha o tema proposto, a força do exemplo. Nós temos na história da humanidade inúmeras pessoas que são exemplos a ser seguidos. Modelo e guia é Jesus. Não podemos perder esse foco. Mas temos exemplos de vultos que passaram por essa história, nos deixando exemplos fantásticos de condutas que nós possamos nos espelhar. Chico Xavier, o médium de Jesus. Este homem que nos trouxe assim inúmeros momentos de exemplos. Chico, que também passou por muitas vicissitudes, que foi muito mal compreendido diante da ingratidão humana. Chico, que naquelas célebres cartas consoladoras, que ele ficava psicografando até altas horas da noite, e recebia aquelas mães cujos filhos haviam partido e que queriam um consolo, e nós sabemos que quem somos nós para medir a dor de uma mãe que enterra seu filho? Porque numa lógica nossa, que não é a lógica divina, mas nós sempre estamos achando e pensando que os pais irão antes. Então, a mãe que enterra um filho, quem somos nós para medir essa dor? E Chico tinha aquele trabalho de psicografar aquelas cartas para as mães. Quantas vezes passou por humilhação, vicissitude, desrespeito daqueles que queriam, porque queriam respostas imediatas, e ele dizia, o telefone toca de lá para cá, eu não posso inventar uma história, inventar uma psicografia de alguém que não se comunicou porque não está no momento, porque não está numa condição, enfim, médium, tarefeiro e ciente do trabalho no bem, e do trabalho com a mediunidade, que sabia que não é usada para proselitismo nem para mistificação. Um homem a ser seguido pela obra fantástica que deixou. Chico, que psicografou mais de 400 livros, e toda a renda foi doada para a causa, e que foi humilhado, execrado, passou por uma série de coisas, mas um homem que educava também pelo exemplo, um exemplo de conduta. Desencarnou aos 92 anos, sem nada que maculasse o seu comportamento. Um homem que adquiriu uma doença pulmonar do trabalho que fazia numa fábrica, salvo engano, de tecidos, onde a respiração daquele material ocasionou um problema nos pulmões e trabalhou todo o tempo. Exemplo de conduta. Outro exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de uma família tradicional, com uma condição econômica muito boa, que se torna freira, que sai dos portões dos conventos e vai para as ruas cuidar de leprosos, cuidar de pessoas com tuberculose e inúmeras doenças, e que nunca se utilizou do discurso para fazer autopropaganda, autopromoção, e que trabalhou e educava pelo exemplo também, um exemplo de serenidade, exemplo de trabalho, exemplo de seriedade com a tarefa que assumiu. Irmã Dulce, educação pelo exemplo dos mais nobres, exemplo de perseverança, exemplo de coragem, uma mulher que construiu uma obra fenomenal
de assistência e que nunca se deixou corromper, nunca utilizou de poder de nada nem de ninguém para fazer nada que não fosse o quê? Pelo bem. Tudo isso é educar pelo exemplo. Na nossa família, e falar de família é muito importante, muito bom, que é o nosso primeiro grande laboratório, os nossos exemplos maiores são os nossos pais. E muitas vezes nós não queremos seguir os conselhos desses, a sabedoria daqueles que estão, são mais idosos, estão há mais tempo numa caminhada do que nós. Nos utilizamos do orgulho, da vaidade, para querer. Nós muitas vezes queremos ser exemplos para o outro, mas somos. Educar pelo exemplo é ter a ferramenta de ter a prática atrelada ao discurso. Então, quantos pais que são alcoólatras, que bebem, e aqui nenhum discurso, nenhuma proposta de ser algo preconceituoso ou condenatório, mas nós estamos falando de educar pelo exemplo. Então, quantos pais que bebem querem proibir seus filhos de beber? Me recordo, peço licença aqui para falar, como educadora, trabalhando anos nas classes regulares, com adolescentes, com jovens, quantas vezes visualizei casos nas turmas que dava aula no ensino médio, jovens em ebulição de sentimentos. Quantas vezes de chegar, me recordo uma vez, uma aluna que chegou alcoolizada no início da tarde, do turno da tarde, e só dormia, eu questionei o que estava acontecendo, e ela me disse que no dia anterior tinha consumido mais de 2 grades de cerveja. E o meu primeiro sentimento e minha primeira fala foi: vou pedir que a coordenação da escola chame sua mãe para que nós possamos conversar e ver o que está acontecendo. Ela disse: para quê, professora? Minha mãe estava bebendo comigo. E eu? E agora? Referência é família. Então, são situações, educar pelo exemplo. A doutrina espírita nos traz, através da proposta da reforma íntima, essa autoeducação. E olhe como é fantástica essa proposta, porque se a doutrina, se o Espiritismo, que é a terceira revelação, o Consolador Prometido, que vem para trazer e divulgar a lei do amor trazida por Jesus como segunda revelação, e a proposta do Cristo era a educação pelo exemplo, a doutrina, de forma muito coerente e muito perspicaz, nos traz a questão da reforma com a seguinte proposta: ninguém vai nos reformar, ninguém vai nos tirar das nossas paralisias, ninguém vai nos dizer o que fazer ou como fazer. Nós vamos sim acolher a todos os que chegam, nós vamos abraçar, um abraço fraterno, mas vamos dizer: amigo, a proposta doutrinária é essa. Temos aqui o Evangelho, temos aqui as preleções doutrinárias, temos aqui, no atendimento fraterno, uma série de recomendações que podem lhe ajudar neste momento de dificuldade, mas não vão lhe tirar dos problemas que você vivencia. O grande trabalhador para sair do problema é você mesmo. Essa proposta de reforma vai nos convidar a uma reflexão. E para nos reformar, teremos que entrar em contato com o que temos de mais difícil com nós mesmos. Teremos que pensar nos nossos comportamentos egóicos. Eu quero pensar sobre essa questão. Eu quero admitir que sou egoísta e que o egoísmo é uma chaga que me corrói a ponto de eu só enxergar a mim mesmo, porque todos nós temos esses componentes. Nenhum de nós tem uma auréola de anjo que nos tira das suas características. Se os tivesse, já não estaríamos mais nesse mundo de provas e expiações encarnados. Estaríamos nos mundos felizes como espíritos superiores, espíritos de escola. Então, todos estamos nessa luta. É uma luta, meus amigos. Uma luta que nós temos diariamente com nós mesmos para nos melhorar.
para sair dos padrões que não são os melhores, para nos autotransformar. Mas é algo que nós precisamos ter consciência que ninguém vai nos tirar de nada, das dificuldades que nós temos. A doutrina é libertadora. Por quê? Exatamente porque ela respeita, inclusive, as nossas escolhas, como Jesus sempre respeitou. A doutrina respeita o nosso caminhar. Agora, eu vou encontrar na casa espírita, como nessa casa querida, Canteiro da Fraternidade, o acolhimento. Este momento aqui, dessa preleção doutrinária, é um momento no qual nós estamos fazendo um movimento, todos nós, e quem vos fala é a primeira ouvinte, porque quando recebemos o convite, eu sempre tenho essa fala em todos os momentos que recebo um convite nas casas amigas. A primeira que precisa pensar que educação pelo exemplo eu estou tendo é Raimunda, que recebeu o convite. Não foi um convite aleatório, foi um convite onde a espiritualidade da casa conduz para que Raimunda receba. Por quê? Porque Raimunda precisa estar pensando sobre essa questão nesse momento, se revendo seus conceitos. Então, na proposta doutrinária, nós temos o Evangelho no lar, que é um elemento para depurar a nossa casa, para fazer a asepsia psíquica do nosso lar, para trabalhar, né, a nossa vizinhança, o nosso bairro, para que nós possamos vibrar pelo planeta. É um momento de autotrabalho, de autoeducação, sim. Temos as preleções doutrinárias, que são essas que nós estamos aqui fazendo, e aí alguém pode dizer, mas é virtual. Eu não estou no salão, não estou dentro da casa. Neste momento, a espiritualidade do Canteiro da Fraternidade está conosco. Os companheiros que estão em atendimento espiritual continuam recebendo as vibrações, o passe magnético à distância para os tratamentos. Estamos todos em tratamento. Então, amigos, não é o lugar, não é o espaço físico, é a energia que eu emano. Então, educar pelo exemplo é a proposta da doutrina. De que maneira? Nós temos todo um cabedal de referências que nos ajudam a melhorar os nossos padrões e nós precisamos fazer nossos movimentos. Então, esta proposta do livro Estudando o Evangelho, capítulo 38, né, traz exatamente essa discussão. Quem é exemplo? Que exemplo eu quero seguir? Porque tem também essa questão. Né? Nós vivemos em um movimento de mundo que, aparentemente, nós procuramos muitas vezes o caminho mais fácil, que é um caminho que nos leva a situações muito difíceis. Então, eu chego na casa espírita com uma série de problemas e eu quero uma solução imediata, da noite para o dia. Não, eu cheguei com muita dor na alma, com processo de depressão, com processo de pânico, com um processo muito ruim de dívida, e a casa não resolveu. Não vai resolver, porque essa não é a proposta doutrinária. A casa vai nos dar os caminhos, com essas referências das quais falei, para que nós comecemos a fazer um autotrabalho, acalmar nossa alma, acalmar os nossos pensamentos, através do quê? Do Evangelho no Lar, através das doutrinárias, como essas aqui, que são processos de higiene. Aqui a gente está falando, está se conectando com a espiritualidade, fazendo a higiene psíquica. Estamos recebendo fluidos através do passe. Mas eu não estou lá dentro do canteiro, o passista não está na minha frente. Não precisa. A oração é um passe. Se eu me conecto, eu entro num processo de conexão, de silenciar, eu alcanço o divino e eu recebo o passe da espiritualidade. Mas nós temos um problema sério da ansiedade, nossa mente, né? Nossa mente não para. E nós só produzimos o que Joana de Ângeles chama de lixo mental. É uma produção terrível de ideias destrutivas, de ideias que não, mas não sou eu, Raimunda, são os espíritos obsessores. É a sintonia que nós estabelecemos.
Irmãos menos esclarecidos só se aproximam do nosso campo psíquico porque nós ficamos o tempo todo também nesse movimento. Vamos tentar, eu sei que tem momentos que é muito difícil, estamos com uma série de questões, mas vamos tentar focar em Jesus, nosso modelo e guia, exemplo a ser seguido. Porque essas ideias intrusivas que ficam atormentando nossa mente, elas vão ser dissipadas e espíritos bons, amigos mais esclarecidos, numa faixa vibratória melhor, vão chegar para nos ajudar. E aí eu vou compreender que a educação pelo exemplo de Jesus é exatamente essa. Jesus, ele nos ensinava a pescar, mas ele não dava o peixe na mão. Por que não? Porque senão eu nunca vou me educar. É igual o professor, vamos trazer para o professor da sala de aula, de um contexto de aprendizado, né? É o exercício. O professor é o mediador do conhecimento, mas ele não vai fazer com que ninguém aprenda se não quiser aprender. Aí vamos trazer para a proposta doutrinária. Então, eu tenho um evangelho. Ah, mas eu vou ler o evangelho, eu vou ler e o que vai acontecer? Se eu já for com esse pensamento, verdadeiramente eu não vou conectar. Eu vou ler o evangelho, eu vou fazer uma prece, eu vou pedir aos espíritos bons, ao meu anjo guardião, que me oriente, para que eu consiga entender que essa proposta trazida no evangelho é autoeducativa. Que na hora em que eu estou lendo o evangelho e eu consigo focar no texto, com certeza, nessa hora, minha mente não está sendo invadida por pensamentos intrusivos que me destroem. Olha a autoeducação. Neste momento aqui que nós estamos falando, batendo esse papo, que é um trabalho de trabalhar o bom ânimo, trabalhar nossas boas ideias. Nesse momento, nós estamos aqui, acelerando positivamente. De que maneira? Buscando os ensinamentos de Jesus. Estamos falando de evangelho. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E quem de nós não tem aflições? Então, olha só, é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Isso quer dizer que para todas as dores existe o refrigério. Mas eu preciso viver a dor. Mas por que eu preciso viver? Porque quando eu vivo a dor, eu me depuro. Pode ter certeza, amigos. Quantos de nós estamos nesse momento aqui, passando por muitas dificuldades seríssimas e graves. Mas com certeza vamos sair melhores. Vamos dar o salto de qualidade. Companheiros que vivem momentos dificílimos e que narram para nós depois. Poxa, eu estava naquele momento tão difícil, eu achei que não tinha solução. Bastou que eu silenciasse um pouco e entendesse que a misericórdia de Deus é tão grandiosa que eu me libertei de determinadas situações. Aí nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho, porque nós temos o 5 que fala das aflições. Aí vamos para o 10. Bem-aventurados e misericordiosos porque receberão misericórdia. Olha que maravilha. A misericórdia de Deus que chega. Bem-aventurança ditado por Jesus no Monte Tabor. Código de condutas, nos dizendo, amigos, que nós não estamos só. Quando Jesus dita o Sermão da Montanha, ele está educando pelo exemplo. Ele está trazendo uma série de situações para que nós possamos pensar. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está nos dizendo que nós precisamos trabalhar a humildade. Proposta do Evangelho. A força do exemplo. Quem é a força do exemplo? Nosso modelo e guia, Jesus. Não tem outro. Existem esses outros amigos, esses vultos, como eu falei, Chico Xavier, professor Divaldo Franco, obra fantástica. Que exemplo para todos nós. 93 anos de idade, mais de 70 de oratória e de trabalho no bem. Quantas provas esse homem já viveu e vive, mas não desistiu. E está provando que obras edificadas em bases sólidas não caem.
Como não caiu a história de Chico, embora fosse muito perseguido, seus perseguidores, quem lembra do nome? Mas todos lembramos de Chico. Por quê? Porque construiu uma história no bem, foi exemplo. Todos lembramos de Irmã Dulce e quantas situações essa irmã passou, quanta humilhação, quanta falta de amor de tanta gente que não entendeu a sua proposta de ajudar o outro. E, no entanto, Irmã Dulce fez história e todos nós lembramos de Irmã Dulce. Por quê? Pelo exemplo. Então, Jesus, o dele guia da humanidade. Este homem que não deixou nada que não fosse a proposta do quê? Do bem e do amor. Este homem que vem nos dizer que para todos os problemas existe sim uma solução. Este homem que vem nos mostrar, através do Evangelho, que bem-aventurados misericordiosos porque receberam misericórdia, ele está querendo nos dizer que nós precisamos vencer os elementos do ego. Para ser misericordioso, eu preciso vencer os elementos do ego. Vencer a maldade, vencer o desamor, vencer a falta de respeito, vencer a falta de cuidado com o outro, vencer esse comportamento que muitas vezes nós temos de não saber o que é a empatia. Empatia, que é uma palavra que tem sido muito dita, muito trabalhada, muito falada. E o que é empatia? Se não a compaixão, que Jesus já falava. E o que é a compaixão? Eu me colocar no lugar do outro. Eu entender que para além de mim existem muitas outras pessoas. Isso tudo é exemplo, meus irmãos. Nas nossas casas, parar para ouvir os nossos. Nas nossas casas, ouvir o grito do silêncio de nossos filhos. Porque o que é o grito do silêncio, Raimunda? Que contradição é essa? Não. Porque muitas vezes um silêncio, um estar calado, uma falta de diálogo é um pedido de socorro. E nós, muitas vezes, não ouvimos os nossos, ouvimos o do externo. Me recordo de um momento já próximo assim como do final do ano, Natal, perto do Natal, uma psiquiatra, já tive a oportunidade de falar, dar esse exemplo, salvo engano, no próprio canteiro, mas cabe neste momento. Uma médica psiquiatra que tinha um trabalho de escuta, né? Porque o trabalho do psiquiatra, do psicólogo, é muito de análise comportamental. Então, é a partir da escuta sensível que esses profissionais vão poder nos dizer e trazer algo para nos ajudar. Então, eu me recordo dessa psiquiatra falando que ela trabalhava com jovens e adolescentes, principalmente em estado de depressão profunda. Ela medicava, ela cuidava dessas pessoas. E aí, seu filho tinha 17 anos e recém-aprovado no vestibular de medicina, porque a mãe, como médica, ele tinha que ser médico, tal, aquela história toda. E aí o filho se suicidou. E ela entrou num processo de não conseguir entender por que daquele momento. O que estava acontecendo? Por que seu filho se matou? Que pedido de socorro seu filho teve que ela não ouviu? E como o rapaz era muito calado, ela disse que quando os companheiros chegavam, as pessoas chegavam em casa para jantar, ou alguém, os amigos e tal, mas seu filho é maravilhoso, seu filho é muito inteligente, inteligência é brilhante, mas ele não conversa muito, ele sempre se recolhe, o rapaz sempre é para o quarto. Ela disse que falava assim, não é porque ele é tímido. Na cabeça dela, no olhar dela, ele era tímido, não gostava de muita conversa. E na verdade era um silêncio do socorro. O rapaz se suicidou com 17 anos e ela entrou num processo muito difícil. E aí, neste dia que ela estava dando essa entrevista, que foi perto do Natal, porque ela estava trabalhando no CVV. Ela foi dizer que ela começou a fazer um trabalho de voluntariado no CVV, Centro de Valorização da Vida. E, questionada por que ela estava no CVV, ela disse porque agora eu tinha que encontrar um sentido de ajudar as pessoas. Tinha uma profissão muito, assim, que me dava uma condição muito boa, né? Muito econômica, muito boa, mas eu vivia muito mais para o ter em detrimento do ser.
E a partir da experiência dolorosa, veja só, que nós estamos falando de dores, e como as dores transformam, e como a dor é um exemplo para nós, para que nós nos eduquemos. E aí o que aconteceu? Nós estamos falando de educar pelo exemplo. A dor, quando vivemos, muitas vezes, situações muito dolorosas, nós nos educamos. E é um exemplo para que nós possamos retirar daí um ensinamento. Então ela disse que ela passou a ajudar, a contribuir com o CVV e a se autoeducar. E a compreender que existiam muitas situações para além dela mesma. Resultado, naquele momento ela estava ali perto do Natal, porque as ligações perto do Natal, Réveillon, que são festas que movimentam muito essa questão de família, de saudade, de solidão, ela dizendo como o telefone não parava de tocar e como ela estava aprendendo com os companheiros, como ela estava entendendo da dor do outro muito mais do que no exercício da profissão de psiquiatra, porque agora não existia a frieza e o distanciamento, apesar de estar falando por um telefone. Olha que interessante. E ela falou muito, e ela trouxe muito a voz sobre a proposta de Deus e de Jesus na vida, na sua vida, que foi libertadora. Educar pelo exemplo. Às vezes a educação, os exemplos, são exemplos muito duros, que chegam nas nossas vidas de uma maneira muito forte, e nós dizemos assim, poxa, eu precisava... Que prova! Mas nessas provas, nós verdadeiramente nos educamos. Então vejam bem, meus amigos, nós temos aí inúmeras situações de educação pelo exemplo. Nesta obra, o Evangelho, Estudando o Evangelho, olha o nome da obra, é uma obra que propõe um estudo sistemático do Evangelho, né? Então ela traz uma discussão sobre passagens, sobre situações necessárias para o nosso crescimento. Esse é o capítulo 38. A Casa Espírita precisa investir no estudo, precisa investir nesse processo de educação, porque o estudo é um processo de autoeducação. À medida que eu estudo, à medida que eu busco, à medida que eu me debruço, à medida que eu vou num caminhar de autoaprimoramento, eu vou também melhorando os meus padrões. Educar pelo exemplo foi o que Jesus fez com Pilatos. Que experiência fantástica a frase que Jesus disse a esse homem, no momento em que ele é covardemente trocado, o povo o troca por Barrabás, ele vai a julgamento, Pilatos, numa atitude covarde, porque ele sabia que aquele homem nada devia. Ele sabia que aquele homem não tinha nada que o condenasse. É tanto que ele né? Ele não queria perder seu posto, ele não queria perder seu status tão importante. Então, o que ele faz? Ele olha para Jesus e diz, és o rei dos judeus? Jesus calado, né? Aquela serenidade diante de tanta injustiça. Pilatos de novo, és o rei dos judeus? Jesus olha para ele e diz, meu reino não é desse mundo. Qual é o reino de Jesus? A que mundo Jesus pertence? Ao mundo da justiça, do amor, do respeito, ao mundo onde a covardia não impera. É isso que ele quer dizer de uma forma muito educada, mais direta. Aí o que Pilatos faz? Lava as mãos e suja a consciência para o resto da vida, para toda a eternidade. É tanto que ele, depois que Jesus, daquele processo todo de Jesus, toda vez que Pilatos lavava a mão, ele via sangue nas mãos. Não tinha sangue nenhum, mas ele via. Durante muito tempo, essa situação dele ver sangue nas mãos ficou conhecida como Síndrome de Pilatos, que é um transtorno de comportamento que hoje, pelo Código de Doenças, né, considerado como TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Que o transtorno obsessivo compulsivo é aquele nosso comportamento repetido, né? E nós ficamos ali. Síndrome de Pilatos. Jesus educou pelo exemplo, ele não discutiu, ele como filho de Deus, pai maior, que tinha toda a condição de não passar por nada daquelas questões, por ser filho de quem era,
por ser grande governador do planeta, por ser um espírito puro, passou pela Terra para nos dar o exemplo. Olha a educação pelo exemplo. Passou por aqui para viver todas as vicissitudes da Terra. Passou por todas as situações de desrespeito. Passou por todas as situações de discriminação. Passou por todos os problemas de toda a natureza. Mas esteve ali, ó, firme. Sempre trabalhando, servindo, ajudando, não se deixando dominar, intimidar pela crueldade humana. Jesus que morreu numa cruz. E a época era uma das penas de morte mais terríveis que existiam. Era uma das penas de morte mais degradantes para o ser humano. Era morrer na cruz. E ele foi crucificado para nos dizer que se educa pelo exemplo, sim, através das boas ações e das boas atitudes. Jesus que nos traz exemplos fantásticos ao longo da história, como no célebre momento em que ele vai à casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, e à noite ele dorme na casa de Zaqueu, e no outro dia Zaqueu acorda transformado, e muito pouco se sabe do diálogo que ele teve naquela noite com Zaqueu, a não ser, o pouco que sabemos é narrado pelo Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, mas Zaqueu se transforma, acorda outro homem disposto a deixar de ser cobrador, não, mas ser um cobrador que respeitasse o outro e passou também a ter um olhar diferente sobre os seus trabalhadores, aqueles que lhe serviam. Jesus educou pelo exemplo. Em nenhum momento ele puxou a orelha de Zaqueu. Só o fato de ter ido à casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, que seus próprios seguidores e apóstolos, Jesus, mestre, o senhor vai na casa de um cobrador de impostos? Que ninguém queria estar junto, porque era considerado alguém que trazia algumas dificuldades para a sociedade. Jesus educou pelo exemplo. Inúmeros momentos. Jesus que depois da crucificação, olha que exemplo fantástico, depois da crucificação, no terceiro dia, que Madalena vai à sepultura para olhar, para limpar, ele aparece para Madalena, e Madalena toma aquele susto e vai para dizer aos apóstolos que viu o mestre. Ele poderia ter aparecido para sua mãe, Maria, poderia ter aparecido para Pedro, apesar dele tê-lo negado 3 vezes, mas era fiel escudeiro. Poderia ter aparecido para João, seu apóstolo mais novo, a quem ele disse, filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho, deixou a responsabilidade de cuidar de Maria, mas ele apareceu para Madalena. E Madalena vai e diz aos companheiros, eu vi o mestre. Aí Tomé, o mestre apareceu para você? Olha a expressão. Olha a forma de falar, do tipo, apareceu para você, mulher, ex-prostituta. Por que ele apareceria para você? Porque na pergunta, na entonação de voz, ele já está no preconceito. E aí Jesus nos dá um grande exemplo. Justamente aparece para Madalena, uma mulher com um histórico desse, mas que o seguiu, e quando resolveu segui-lo, seguiu e deixou tudo para trás. Para nos dizer a quebra de preconceito contra a mulher, contra aquelas que têm contra quem já teve uma conduta que não foi a mais recomendável, mas que se transformou. Esse é Jesus. Modelo e guia da humanidade. Educar pelo exemplo, meus amigos. Eis o nosso maior exemplo. Portanto, amigos, vamos seguir este mestre maior. Vamos nos debruçar sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos ser fiel a tudo o que ele nos traz. Tenhamos bom ânimo. Diante das dificuldades que nos chegam, prossigamos. Não nos deixemos abater pelas adversidades. Que o nosso maior exemplo seja para nós guia e modelo todo o tempo. E que todas as vezes em que tivermos algo
que nos paralise, algo que nos traga algum tipo de dificuldade, nós nos lembremos dele. Para concluir, gostaria de fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai, do irmão José, já agradecendo ao convite dessa casa querida, dizendo da minha felicidade, da minha gratidão pela oportunidade de estar com vocês no dia de hoje. E a mensagem trazida foi morte. Não pranteis em desespero aqueles que te antecederam na grande viagem. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Se não morrer, a semente de trigo não se transforma em pão. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio, dentre os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia uns dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, tornando a pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questiones os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras de amor consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Que neste momento de pandemia, onde tantos irmãos estão partindo no coletivo, pensemos nessa mensagem do irmão José e acreditemos na possibilidade do reencontro e nos fortaleçamos no exemplo de Jesus. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa e desejo a todos muita paz. Vamos à nossa oração de agradecimento. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença sempre em nossos corações, em nossos lares. Agradecemos ainda a nossa irmã Raimunda, que nos proporcionou uma tarde de paz e harmonia, muito gratificante. Agradecidos estamos por mais uma semana de muita paz e muito amor. Que assim seja e assim será.